Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline de Arte e hoje vamos para a aula de número 20. Continuar aí falando sobre o dadaísmo e conhecer um pouco mais do trabalho do grande Marcel Duchamp, que foi aí um dos grandes nomes do dadaísmo. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Então, o Marcel Duchamp, ele nasceu em 1887 e faleceu aí em 1968. Ele foi um pintor e escultor francês, né? Ele se naturalizou norte-americano e foi considerado aí um ícone do movimento conceitual, tá? Da arte moderna, que é o dadaísmo, tá? E foi também o criador aí, o precursor do ready-made, que nós já vimos aí um pouco nas aulas anteriores, até já citamos, né, o nome dele, mas hoje vamos dedicar essa aula então exclusivamente para o Marcel Duchamp, que foi aí o grande nome do dadaísmo e o criador do ready-made. O Duchamp, ele passou aí por diversas tendências artísticas, tá? Como o impressionismo, por exemplo. O expressionismo, ele também fez parte aí, o fauvismo, o cubismo também. Mas ele não se comprometeu, assim, muito com nenhum desses movimentos. A maioria dos artistas acaba fazendo isso, né? Participando de diversos movimentos artísticos, mas acaba se destacando, né, ou se identificando mais com determinado que acaba aí criando, né, carreira. Esta obra, por exemplo, se chama No Descendo a Escada, de 1912. Se a gente pensar no dadaísmo, realmente essa não é uma obra do movimento Dada. Ela puxa ali mais para um cubismo, né, e até para um futurismo, né. Sobre ela até, interessante que ela foi inscrita para uma exposição junto com obras cubistas, então classificada ali como obra cubista e inscrita para essa exposição, só que ela não foi aceita nessa exposição porque aparentemente ela era muito futurista. E o futurismo, ele tem um dinamismo, então ele prevalece a representação do movimento. Então, realmente, esse No Descendo a Escada nos remete ao movimento, tanto pela repetição das formas ali do que seria a silhueta humana, né? Então, para ver que ele vai permeando em diversos movimentos, mas vai se destacar mesmo no dadaísmo. Em 1913, ele produziu uma muito famosa peça dele, Roda de Bicicleta. Mas, curiosamente, aí ele não fez isso para ser uma obra de arte ou para ser exposta. Ele fez, a princípio, né, acoplou aí essa roda de bicicleta sobre um banquinho, mas para deixar no seu ateliê, assim, né, quando ele estava ali meio sem inspiração, ele girava, ele gostava de ver o movimento dessa roda de bicicleta ali. Então, quando isso começou a aparecer aí no mundo da arte, coisa causou assim um impacto. Poxa, mas que é isso, né? Acabou ficando inútil, né? As duas coisas isoladas tinham um significado, mas estando ali juntas, elas não têm a utilidade mais original e formam um terceiro objeto aí que também não se torna muito útil, né? Então, aí já começa a aparecer esses ready-mades, né? Que são objetos já prontos, então, e que algum tempo depois vão ganhar realmente esse nome e essa visualização toda. Então, né, o que é esse ready-made, né? Que o Duchamp acabou criando aí. Eles foram aí, talvez, a maior criação do artista. E eles tratam de objetos prontos, como a roda de bicicleta, o banquinho, né? Um mictório que ele vai usar depois também. E esses objetos prontos, eles são deslocados do seu local natural, né, do seu ambiente, e levados para outra ideia, né, para um total contexto diferente. E eles acabam, então, formando aí um outro objeto, uma outra intenção, tá? Esses ready-mades aí acabam também por tirar a funcionalidade desse objeto. Por exemplo, tem uma obra que vai ter um ferro de passar cheio de pregos. Então, tirou totalmente a funcionalidade daquele objeto. E essa era a intenção, então, desses ready-mades.
assim como nessa da roda de bicicleta, né? A roda estando ali, ela não pode ser utilizada ali para o que era na bicicleta, né? Para o transporte, e nem nós podemos se sentar no banquinho. Então, perdeu ali o significado dos dois objetos. E essa era a intenção desse dadaísmo, do ready-made, né? Trazer esse contraste, né? De certa forma, abalar aí esses conceitos do que viria a ser arte. Então, esses ready-mades aí, eles escondem, na verdade, uma crítica muito agressiva contra a noção comum de uma obra de arte. Então, assim, daquilo que é bonito aos olhos, que é uma pintura muito, né, de uma paisagem muito bonita, enfim. Eles querem quebrar com essa ideia, né, de que para ser arte tem que ser bonito, tem que ser uma pintura, uma escultura, enfim. E até quanto à interferência do artista naquilo. Por exemplo, em A Fonte, de 1917, dele, ele compra esse urinol, esse mictório de louça ali, modifica a posição dele, né? Coloca ali meio virado, de ponta cabeça, assina ali com um pseudônimo de R. Mint e inscreve numa exposição de arte. Então, ele está quebrando todas as regras, digamos assim, né? Então, esses objetos, né, sem nenhum valor estético ali, eles são tirados daquele ambiente, né, comum deles, que teriam a sua utilidade, para serem elevados, então, a uma condição de obra de arte, né? Simplesmente por ganhar uma assinatura ou por estar exposto em algum lugar. Então, eles vêm aí contradizer aquela noção, assim, de que para ser arte tem que ter sido feito totalmente manualmente, né, pelo artista e tudo mais. Então, isso vem quebrar com tudo aquilo que vinha sendo visto como arte. Então, como eu falei anteriormente, né, a roda de bicicleta do Duchamp, ela foi feita a princípio só para ficar no seu ateliê, né, para servir ali como uma forma de inspiração, enfim, para dar uma relaxada no artista, mas acaba que só em 1916 ele é intitulado como um ready-made. Então, né, veja só, criado ali em 1913, mas só em 1916 que ele ganhou foi batizado, digamos assim, de ready-made também, que era o que o artista tanto dominava. A Fonte, né, que eu também já citei, de 1917, ela causou um alvoroço, né? Não é por menos também, porque você visitar uma galeria de arte, uma exposição, e ver um objeto tão comum desse, mas totalmente fora de contexto. Então, foi um motivo aí de muito comentário, né, e muita reflexão acima disso. E esse urinol, essa fonte batizada, né, intitulada, ela é considerada aí o ready-made de maior destaque, né, na arte, tanto do Duchamp quanto do dadaísmo de modo geral e entre os ready-mades todos. Sobre esse ready-made, o Duchamp falou o seguinte, certa vez: se o Sr. Mint, né, só explicando que Sr. Mint é a assinatura que ele colocou, né, fez a fonte com suas próprias mãos ou não, não tem importância. Ele a escolheu. Ele pegou um objeto cotidiano e o posicionou de uma forma que sua utilidade desapareceu sob um novo título e ponto de vista. Ele criou um novo pensamento para aquele objeto. E não é verdade, né? Não deixa de ser arte, né? Só por ser um objeto pronto. Então, teve a intenção de ser colocado ali, naquele determinado ambiente. Então, ele defende muito essa ideia, né? De que isso pode sim ser considerado arte, e aí é essa a intenção. É a do artista, então, colocar e propor um novo olhar para aquele objeto ou para aquela figura. Outro objeto, assim, bem fora do comum, né? Que o Duchamp acaba utilizando aí nas suas exposições e sendo um ready-made, então, é a obra Porta-Garrafa, que ele comprou, né, o objeto numa loja de departamentos e decidiu levar, né, para um ateliê e expor, porque ele achou o formato muito curioso. Então, também um objeto do cotidiano, né, totalmente inocente ali no seu ambiente, mas que fora desse contexto, né, num meio artístico, vai chamar a atenção, que era então o objetivo, né, desse tipo de arte, do que o Duchamp propunha então. Essa obra aqui é bem curiosa. Ela se chama Ruído Oculto e foi feita em 1916.
Essa obra aqui, ele fez juntamente com um amigo, né, e colecionador de arte, Walter Arsberg. E eles retiraram os parafusos, né, dessas duas placas ali, colocaram um rolo de barbante, colocaram alguma coisa dentro desse rolo de barbante e apertaram esses parafusos, essas chapinhas. Então, isso ficou fixo ali dentro. E se eu falar para vocês que até hoje não se sabe o que tem lá dentro, né? Então, que esse segredo é um segredo realmente. Claro que não se poderia abrir só pela curiosidade de ver o que tem dentro, né? Porque aí romperia com toda a intenção da obra ali, mas certamente é muito curioso, né? Levanta até questões, assim, né? Dúvidas que pode ter desde uma moeda até uma pedra preciosa, por que não? Né? Então, é aquele barulho que quando chacoalhado, quando pego na mão, então esse objeto, ele causa. E é uma curiosidade imensa, né? Vejam que ele é pequeno, pensando no rolo de barbante, não é um objeto grande, mas que causou, sim, um estranhamento e muita curiosidade, né? Até os dias de hoje, a gente pode dizer. Também, ele utilizou aí a icônica Mona Lisa, né, do Da Vinci, para dar uma interferida nela. Ele utilizou, então, aqui um cartão postal e fez aí rabiscos de bigode, cavanhaque, algumas anotações ali com lápis. E acabou ganhando fama esse rascunho ali, né, mexido da Mona Lisa. E justamente com esse lado da crítica do que seria a arte, ou pegando esse símbolo ali, né, dessa arte técnica que é a Mona Lisa do Da Vinci, então ele causou colocando esses bigodes, esse cavanhaque nela com certeza. E esse trabalho, ele foi interpretado assim como uma provocação, né, sobre esses valores aí da história da arte e dos próprios artistas em si, né, porque isso assim escandalizou a sociedade, né, com também muito humor, mas ironia, né, e tal atitude é muito do dadaísmo, é justamente aquilo que eles valorizam, né, a crítica, o deboche, né, o sarcasmo ali em certa medida, que eles aplicam nessas obras e tem essa intencionalidade. Mas então, né, o ready-mades, que a gente falou bastante também, e o dadaísmo. O dadaísmo, de forma geral, ele buscava então romper com a arte tradicional. Ele queria causar realmente um estranhamento, queria dizer, peraí, mas o que é a arte? Isso está meio estranho aqui, mas era essa a intenção desejada. E também trazer essa surpresa para o público, né? Ele queria causar realmente, queria chamar atenção, né? E assim, então, os ready-mades, eles serviram como um recurso muito bom para causar esse estranhamento todo, né? Por ter aí um caráter bem sarcástico e racional, então, objetos comuns levados, então, a outro nível, né? Somente expostos de uma forma artística, com certeza, mexeu com os ares ali, sem dúvida. Assim, então, o Duchamp nos deixa aí uma série de obras bem provocantes, né? Como a fonte, a roda de bicicleta, né? O rascunho ali da Mona Lisa. Então, realmente, ele traz essa interferência toda no mundo da arte e deixa aí uma história registrada. Um abraço e até a próxima!